E aí, capoeira, você já se perguntou da onde que vem os toques do berimbau? Da onde surgiu, aonde que se inspirou, quem criou, por que os nomes Santa Maria, São Bento? Eu, pelo menos, fico muito intrigada com essa história e nas minhas pesquisas descobri um negócio aí que fez muito sentido pra mim e quero ver se faz sentido pra você também. Percebeu aí a semelhança entre o toque dos sinos das igrejas e o toque dos berimbaus? Pois então, o doutor em História Social e etnomusicólogo Rafael Galante nos traz, através da sua tese de doutorado, que também baseou um documentário chamado Esse Gunga Veio de Lá, Tradições Africanas nos Sinos do Brasil. Ele mostra pra gente a relação histórica que há entre os nossos ancestrais africanos, essa tradição dos sinos, as torres das igrejas e os capoeiras. Não é só nessa questão sonora que os sinos se assemelham ao berimbau, tem também a questão das funções. Nas tradições africanas, a principal função dos sinos é se comunicar. E a gente vê essa função também muito forte no berimbau. Ele dita a hora de começar, de parar, qual tipo de jogo fazer, o andamento desse jogo. E também ele se comunica com toda a comunidade da capoeira, né? Tem relatos aí de antigamente o berimbau ser usado, né, na comunidade para dizer se alguém indesejado estava chegando, se a polícia estava chegando. E tem também a questão do sagrado. Os toques das igrejas, eles são sagrados. Eles fazem essa ponte entre o mundo, né, terreno e o mundo sobrenatural. Assim como o berimbau, né, e os seus antepassados, o ungo, o muburumbum, lá nas tradições africanas, eles também têm essa função de se comunicar com o mundo espiritual. Praticamente a metade dos africanos que foram sequestrados e traficados para o mundo todo vieram parar no Brasil. Então a maioria dos trabalhos manuais, né, forçados, eram desempenhados pelos africanos e os seus descendentes. E assim foi também com a função de sineiro, que era aquele que subia na torre e tocava o sino. Principalmente porque era uma função muito perigosa. E a maioria desses sineiros eram africanos e seus descendentes e eram também capoeiras. De janeiro, a influência dos sineiros, que eram capoeiristas, das várias maltas, né, que existiam naquele período, que ao tomarem um território, a primeira atitude do capoeirista era subir a torre da igreja e tocar o sino anunciando que estavam assumindo o domínio daquele território. E com relação aos toques de berimbau, os toques eles estão intimamente ligados à comunicação com os jogadores, né, à nuance do jogo, ao ritmo, à velocidade. E nós temos também o toque de cavalaria, que ele foi utilizado quando a capoeira era proibida. Então ficava alguns capoeiristas a uma certa distância da roda. Quando 18 do século XIX, as torres eram espaços de iniciação à própria tradição da capoeira. E aí, diferente da capoeira de hoje, né, que pode ser entendida como esporte, como dança, como uma expressão cultural não religiosa, a capoeira do século XIX estava diretamente ligado ao universo espiritual africano e afro-brasileiro. Então, para se tornar capoeira, era preciso passar por um processo de iniciação espiritual. E esse processo, uma parte deles pelo menos, acontecia nas torres das igrejas. Os sineiros, os grandes sineiros do Brasil, foram em grande medida capoeiras. E o nome dos toques? João da Silva Campos, historiador e escritor baiano, nos diz que a principal escola dessa atividade de sineiros foi justamente o Mosteiro de São Bento. Talvez tenha vindo daí a inspiração do nome do mais importante conjunto de toques que a gente tem, que é o São Bento e as suas várias variáveis. Mas tem também uma história que eu ouvi, que o nome São Bento, na verdade, seria Som Bento, e ainda assim estaria associado ao Som Bento dos sinos das igrejas. E aí, você gostou desse conteúdo? Sabia dessas coisas? Se você tem mais informação sobre isso, deixa aqui pra gente.